Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Você pode repetir o texto? Eu penso que eu estou lendo na versão King James. Então, eu vou ler na King James, eu sei que você está com a NVI aí. Eu uso as duas e misturo as duas. É porque eu estou fazendo a leitura da King James. Mas não tem problema, é tudo Bíblia, ok? Repita aí: enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Diga: Jesus nos livra da ira que certamente virá. Amigos, a Bíblia descreve Deus como uma pessoa capaz de ficar muito irado. A Bíblia descreve Deus no Antigo Testamento e no Novo também como alguém capaz de ficar muito irado. Tem pessoas que não entendem isso. Há pessoas que dizem que o Deus do Novo Testamento não é o mesmo do Antigo Testamento, porque o do Antigo Testamento é muito bravo, muito nervoso, e o do Novo Testamento é o Deus de amor. Essas pessoas não conhecem a Bíblia de verdade. A Bíblia é uma só, e uma parte completa a outra, pois os dois testamentos mostram que Deus é capaz de ficar muito irado. Muito irado. Ele é capaz de perdoar, ele é capaz de esquecer o pecado quando há arrependimento, ele é capaz de amar com amor que só ele pode, mas ele também é capaz de ficar muito irado. E ainda hoje eu compartilhei com os líderes aqui de manhã, como a Bíblia alerta a gente, para a gente não provocar a ira de Deus, porque quando Deus fica irado, ele vira um fogo consumidor. Tem vários textos na Bíblia. Se você estivesse aqui hoje de manhã, você teria participado de um estudo longo sobre isso, mostrando que quando Deus fica irado, Hebreus 12, 29, quando Deus fica irado é um fogo consumidor. Então não deixe Deus irado. Salmo número 2, verso 11, diz para você servir a Deus, adorar a Deus com reverência e temor. E para você adorar Jesus, beijar Jesus, honrar Jesus, para que Deus não fique irado com você. Porque quando Deus fica irado, é um fogo consumidor. Como consumiu Nadab e Abiú, como consumiu Corá e os 250 que estavam com ele. O fogo de Deus trucidou essas pessoas. Então Deus é capaz de ficar irado e ficar muito irado. As pessoas abusam de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, 4 cidades que desapareceram. Irmãos, a Bíblia fala das planícies de Sodoma, como se Sodoma fosse um lugar muito bom para ter rebanho. Quando Ló teve a oportunidade de escolher para que lado que ele ia com os rebanhos dele, porque os pastores de Ló não estavam se entendendo com os pastores de Abraão, e Ló era sobrinho de Abraão, pegou carona na bênção, ele escolheu as planícies de Sodoma, e foi morar para aquele lado. Mas a quantidade de pecado daquelas cidades foi tão grande, que eles provocaram a ira de Deus, e quando Deus ficou irado, desapareceram as cidades. Até hoje, olha, eu quero dizer para você, que você vai lá em Israel, você cava e você encontra cidades. Jerusalém tem 17 camadas de cidade. Quando você está no Muro das Lamentações, você sabe que tem 7 metros de terra junto do muro, que não existia na época de Jesus. A cidade subiu 7 metros ali. Então você entra num túnel que tem lá, e eles botaram um vidro e tem uma escavação mostrando 7 metros para baixo, o muro era 7 metros mais alto, então foi sendo aterrado, e ainda assim continua alto. Mas dessas cidades que eu citei, você não adianta cavar,
Não adianta cavar, porque você não vai achar, porque Deus mandou fogo do céu sobre elas, devido à ira dele ter sido provocada. Esse é o Deus da Bíblia. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1:10, sobre uma ira que certamente virá. É assim que está na sua Bíblia. A ira que há de vir. Na Bíblia King James está, a Bíblia que certamente virá. Na NVI está traduzido, a ira que há de vir. A ira que há de vir. Meu Deus do céu, a Bíblia revela que Deus será obrigado a despejar muita ira sobre o planeta Terra. Muita ira sobre o planeta Terra. Muita ira sobre o planeta Terra, irmãos. Pois Paulo está dizendo, olha, vem ira por aí. Olha, vem ira por aí. Ira. Tinha um grupo de rock chamado Ira, não tinha? Acabou. Mas ira não é rock and roll, baby. Ira é coisa ruim. A ira de Deus é fogo, a ira de Deus é tormento, a ira de Deus é juízo sobre as pessoas. Paulo está dizendo, vem com certeza. E olha como Deus está sendo generoso, porque isso foi escrito por Paulo há 2000 anos, e Deus está segurando a ira dele todo esse tempo, porque enquanto isso o mundo cresceu e o número de crentes foi aumentando. Vem ira por aí. Agora olha que maravilhoso, Paulo está explicando que aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, só Ele é capaz de nos livrar dessa ira. Vem ira por aí, mas Jesus Cristo é o livramento dessa ira. Vem ira por aí. E olha, aconteceu um dilúvio aqui na terra já. Por que Deus mandou dilúvio? Por causa do pecado. Você sabe que há uma controvérsia, se o dilúvio foi na terra inteira, se o dilúvio foi num pedaço da terra. Olha, nem interessa. Se foi a terra inteira, a Bíblia diz que foi, que todos os montes foram cobertos. E o Monte Everest tem 8.000 e tantos metros de altura. Se foi a terra inteira, então até o Monte Everest foi coberto. Então foi água para chuchu, ou para chuchu, muita água. Se foi só ali naquela região do mundo antigo, pode ter sido menos água, mas aconteceu. E tem lenda em tudo quanto é parte do mundo falando dessa inundação que aconteceu. Mas foi fruto do quê? Do juízo de Deus. Então vem ira, mas Jesus Cristo é a nossa salvação dessa ira. Se você tem Jesus, você se livra da ira de Deus. Agora, quem não tem Jesus, está frito, porque vai passar pela ira. Está perigando passar por essa ira. Você está entendendo, sim ou não? Paulo fala de novo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 9. De novo sobre essa ira. Está dizendo assim, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então Deus sabe que vai ter que derramar ira, Deus sabe que vai ter que derramar ira, mas Deus nos quer salvar através de quem? Jesus Cristo. Deus deseja que o máximo de pessoas entre na graça dele através de Jesus Cristo. Agora, quem não quer Jesus, não tem escapatória, sofrerá a ira de Deus. Vai chegar um momento quando o planeta vai ser muito abalado, e quem estiver vivo aqui no planeta vai sofrer as consequências da ira de Deus. E quem já tiver morrido e morrido sem Cristo, também vai sofrer as consequências no juízo. Mas Jesus Cristo é a salvação de Deus para nos tirar dessa ira que certamente virá. A gente prega o evangelho no mundo todo, a gente tem igreja espalhada por todo o planeta, num projeto de Deus para oferecer às pessoas a chance de se livrarem da ira de Deus. Amém ou não amém? De terem suas vidas mudadas através de Jesus Cristo e saírem da condição de perdidos e serem salvos. Se você for na sua Bíblia, lá em João 3, dá uma olhada lá.
o apóstolo João registrando que Jesus Cristo é a única forma de você escapar da ira de Deus. Só Jesus pode livrar você da ira de Deus. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está claro aí ou não? Repita depois de mim esse texto: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, Jesus Cristo livra você da ira de Deus. Agora, se você não quer Jesus, se você não crê em Jesus, se você não vive para Jesus, pois você continua debaixo nesse caminho de sofrer da ira de Deus. Quem não tem Jesus permanece na mira da ira de Deus. O que acontece quando o seu pai fica irado com você? Você já enfrentou seu pai irado com você? Não é nada bom ter um pai irado. E o que a Bíblia fala sobre Deus irado? Bem, a Bíblia descreve, vou adiantar uma aula do pastor Tiago Belan, a ira que Deus está prometendo. A ira que certamente virá é descrita em Apocalipse 16, um pouco dela. Vá com a sua Bíblia lá. Apocalipse 16 descreve. João viu o futuro, Tiago, e João viu que havia 7 taças, chamadas taças de ira. Cada taça era derramada sobre a terra, uma após a outra. Anjos derramavam a taça, e cada taça que era derramada na visão era uma calamidade que João via se estabelecendo sobre a terra. João viu o futuro, então o futuro que não chegou para nós ainda, a ira que certamente virá, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1,10, é essa ira que João registra no Apocalipse. O que vai acontecer afinal de contas? Olha Apocalipse 16, verso 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essa voz João ouviu lá no passado, e ela a qualquer momento vai ecoar lá no céu. O primeiro anjo, verso 2, vai derramar sua taça, diz o verso 2. E quando o primeiro anjo derramou sua taça, diz a Bíblia no verso 2 de Apocalipse 16: abriram-se feridas malignas e dolorosas nos que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Então, no planeta Terra, onde nesse momento as pessoas já vão estar marcadas pelo maligno e vão estar cultuando a imagem da besta, como a Valéria disse agora há pouco, nós fomos criados para adorar, e quem não adora Deus acaba escolhendo coisas para adorar. Não vai ser difícil para as pessoas da terra adorarem a imagem da besta, porque eles adoram pessoas absurdamente. Você veja como tem pessoas aqui no Brasil sendo adoradas, não mereceriam consideração, mas são adorados. Pois a Bíblia diz: quem tiver a marca da besta, quem estiver adorando a imagem da besta, essa taça vai ser derramada, e as pessoas vão ter uma doença, feridas malignas e dolorosas vão se abrir nas carnes das pessoas. Você pode imaginar, de repente, uma doença desse tipo afetando milhões e milhões de pessoas? Verso 3, o segundo anjo derrama também a sua taça, e o mar, o mar Mediterrâneo provavelmente, que é o mar que banha Israel,
dois mares banham Israel, o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. O mar Vermelho banha um pedacinho de Israel lá no sul. O mar Mediterrâneo banha toda a costa oeste de Israel. O segundo anjo derramou a sua taça e morreram todas as criaturas do mar. Todas as criaturas do mar morreram. Continua o texto dizendo que a terceira taça é derramada no verso 4. E essa taça é derramada e todos os rios e fontes se transformam em sangue. As águas ficam impróprias para serem consumidas. Transformar em sangue quer dizer, fica vermelho, cor de sangue. Verso 8, a quarta taça é derramada no sol, é derramada e afeta o sol. E a Bíblia diz no verso 8, e foi dado poder ao sol para queimar os homens. Por causa do calor, quando a quarta taça é derramada por causa da ira de Deus, o sol fica muito quente. E as pessoas não conseguem se proteger de tão quente que fica a terra. E olha o que acontece. A Bíblia diz no verso 9 que quando isso acontecer, já a quarta taça de ira de Deus derramada sobre o planeta, as pessoas vão estar sofrendo. Mas olha o verso 9 o que diz, que a reação das pessoas vai ser amaldiçoar Deus, amaldiçoar o nome de Deus, e não se render a Ele e se converter a Ele. Em vez de se render a Deus, vão estar amaldiçoando o Deus de Israel, o Deus dos cristãos. Olha o verso 10. A quinta taça. Sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. E de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o nome do Deus do céu, diz o verso 11. É uma taça derramada e vai haver escuridão no reino onde estará estabelecido o trono da besta. Escuridão e agonia, e as pessoas atormentadas. E vindo mais tormento sobre a terra, diz o verso 11, as pessoas não vão se render ao Senhor, mas vão blasfemar ainda mais contra o Deus do céu. No verso 12, é o sexto anjo que derrama uma taça de ira sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele está lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia. Ele vem do norte, na direção de Israel, até a Síria. Síria que faz fronteira com Israel. O sexto anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates secou, registra João. E o rio Eufrates secou e virou um caminho para que os exércitos que vêm do Oriente possam se apresentar na batalha do Armagedon. Vira uma estrada, um caminho aberto. O rio Eufrates vai virar um caminho aberto para os exércitos que virão contra Israel. E no verso 17 tem a sétima taça. É derramada no ar. E o verso 18 diz, e houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto fortíssimo, 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 como nunca antes houve na terra, diz a palavra do Senhor. E essa será a sétima taça de ira derramada pelo Senhor sobre o planeta. Todo o planeta abalado, todas estas taças, inclusive antecedendo uma guerra que as nações vão fazer contra Israel, lá no vale do Armagedon, onde a gente esteve lá há menos de um mês atrás. 1 Tessalonicenses 1,10. Há uma ira que certamente virá, afetando todo o planeta, mas somente Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode nos livrar dessa ira. Quem tem Jesus passou da ira de Deus, se livrou da ira de Deus, João 3,36. Mas quem não tem Jesus, infelizmente vai ter que enfrentar a ira. Amém ou não amém? Veja que nesse cenário apocalíptico,
anunciando a ira de Deus, as pessoas elas têm cada vez mais ódio de Deus, do Deus de Israel. Tem uma má vontade e uma ira, uma fúria contra o Deus de Israel. Sempre assim. Contra Israel e contra o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Veja que no cenário dessas taças de ira sendo derramadas sobre a terra, a Bíblia anuncia as nações se reunindo para atacar Israel. As nações se reunindo para atacar Israel. Tudo isso e mais a fúria das nações. A Bíblia fala que o rio Eufrates vai secar, e eu não fui lá, não vi o rio Eufrates ainda que eu me lembre, talvez a gente já tenha até visto, né? Mas vai secar. E as nações vão aproveitar até aquele caminho para invadir Israel. E essa vai ser a última guerra que vai ser travada, porque o Messias volta nessa batalha. Israel hoje está enfrentando um problema grave, sabia? Aqui no Brasil não está falando tanto de Israel por causa do Lula. Só se fala, o Brasil escolhe um assunto para falar por vez. É como se tudo mais, ninguém mais fala da febre amarela, hein? Os mosquitos sumiram? Ninguém mais fala de febre amarela. Acabaram os problemas do Brasil. Todo o problema do Brasil agora é prender o ex-presidente. Mas em Israel, hoje tinha uma noticiazinha numa página lá pequena, falando que o Hamas está fazendo um protesto, querendo que Israel autorize voltar todos os palestinos que viviam em Israel e que tiveram que ir embora em 1948, e que vivem na Jordânia e que vivem no Líbano, e que voltem para suas antigas cidades. E eles decidiram, como está chegando o dia do aniversário de Israel, que é 14 de maio, eles decidiram juntar uma multidão e empurrar a fronteira em Gaza. Como eles têm feito essa pressão, como se fosse uma manada assim, vamos derrubar a fronteira, vamos derrubar a cerca e vamos invadir. Israel avisou, se fizer isso a gente atira. Mas o Hamas disse, pode empurrar, porque se morrer a gente dá $3.500 para a viúva, e se levar tiro a gente dá $500 para você se recuperar. E já morreram, e o exército de Israel atirou já algumas vezes, irmãos, ontem de novo. Isso está acontecendo já faz mais de uma semana. O exército de Israel atirou, porque avisou, se empurrar, a gente atira. Pois isso está acontecendo, já morreram mais de 30 pessoas, e as nações da terra estão revoltadas, porque dizendo que Israel não podia estar atirando nos palestinos. E os palestinos estão revoltados porque em maio os Estados Unidos vão mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, dizendo Jerusalém é a capital de Israel. Isso vai fazer os palestinos ferverem de raiva. Em árabe eles têm um nome para o dia 14 de maio. Há um nome que eles chamam aquele dia como sendo calamidade, há um nome. Então, nesse momento, pode estar acontecendo, pode estar fervendo no mundo o coração dos governantes, sonhando com esse momento das nações atacarem Israel. E se isso está acontecendo, quer dizer que a ira de Deus está bem pertinho de vir sobre o planeta. E se isso está acontecendo, quer dizer que está bem pertinho de Jesus tirar a igreja dele da terra. Porque a Bíblia diz, através de Jesus você não fica debaixo da ira. A gente é poupado da ira. A ira de Deus não vem para os filhos, a ira de Deus vem para os perdidos.
Você entendeu? Agora, Jesus Cristo é a única chance de você escapar da ira de Deus. Nesses 2000 anos, desde que isso foi escrito, muitas gerações passaram, mas parece que a nossa geração foi a premiada de estar às portas disso acontecer. Você sabe que Deus curte data, Deus curte número. E quando Israel quer o cumprimento de uma profecia, a volta de Israel depois de mais de 1900 anos, Israel voltou a existir. Vai fazer 70 anos, mês que vem. Olha que data para acontecer essas coisas. Então, se eu fosse você, eu me consagrava bastante. Eu serviria Jesus bem bonzinho, creria em Jesus bem firminho. Isso não é tempo de você brincar, é tempo de você se fortalecer em Cristo, porque quem não tiver Jesus vai ficar debaixo da ira. Que mundo horroroso vai ser o mundo dessas 7 taças. Você entendeu? Ah, meu Deus do céu, isso vai acontecer, porque Deus cumpre a palavra dele, mas graças a Deus que quem tem Jesus não vai estar aqui. Agora, quem finge que tem Jesus fica, mas quem tem Jesus de verdade vai. Amém ou não amém? Amém? Teve um dia lá na nossa casa que a gente levantou sábado e falamos assim: vamos comer pastel na feira? Então fomos Valéria, meu filho Gabriel e eu fomos para a feira, e a filha ficou dormindo, e a gente largou o celular, fomos a pé, ficaram os carros, largamos o celular, ficou tudo em casa, só levei o dinheiro para comprar pastel, e não avisamos ela, ficou dormindo. Quando ela acordou, começou a procurar, pai, mãe, Gabriel, celulares aqui, carteira aqui, os carros na garagem. Ela disse: meu Deus do céu, veio o arrebatamento e eu fiquei. Aí ela disse que ligou a televisão e começou tentando encontrar telejornal para saber se tinha alguma notícia de gente desaparecida. E veio um terror, né, Paulinha, de pensar: meu Deus, eu fiquei. E ela pensando: o meu irmão caçula foi e eu fiquei. Então aquilo foi um alerta para você, porque foi um alarme falso, mas é um alerta. Vai chegar um dia quando eu espero que você não seja dos que fiquem, que você seja dos poupados por Deus. Amém ou não amém? Deus tem poder para nos poupar. Sim, Ele já fez isso com Enoque, Ele já fez isso com Elias. Ele vai fazer de nos poupar também. Amém ou não amém? Agora, Jesus, somente Ele, só Ele nos poupa dessa ira. Amém? E que Deus tenha misericórdia de Israel. Que situação difícil vive o povo de Israel. Que situação difícil. Que constrangimento. Meu Deus do céu, que difícil, que constrangimento, que luta. Que Deus tenha misericórdia de Israel. E dos palestinos também, aquelas pessoas sendo obrigadas ou constrangidas a fazer esse papel. Ah, meu Deus do céu. Para eles são incentivados a explodir, a virar bomba humana, a se oferecer para receber tiro. Meu Deus, que coisa, que situação miserável dessas pessoas que estão ali sendo mortas, e que situação difícil de Israel ali, enfrentando essa inimizade toda. Ei, irmãos, tem tanto território em volta de Israel. Israel é pequenininho, tamanho de Sergipe. Se fosse questão de terra, tem tanto território ali. O Egito podia receber os palestinos muito bem, a Jordânia, a Arábia Saudita, porque eles são muçulmanos, podiam todos ir para a sede da religião deles lá e ficarem felizes, mas não, é aquele pedacinho ali de terra, só para confirmar o que a Bíblia anuncia. Lamentavelmente, a ira de Deus virá sobre a terra. A medida do pecado da terra não para de crescer, mas que bom que eu e você temos Jesus,
e a ira de Deus não é o nosso futuro. Amém? Deus proveu e a gente recebeu essa provisão. Você entendeu? Eu preciso explicar de novo. Como é bom ter uma igreja inteligente, a gente não precisa nem se esforçar muito, não é mesmo? Então fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Levanta a sua mão direita para o céu. Feche os seus olhos. Ore comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor não me destinou para ira. Eu não fui criado para ira. Eu fui criado para salvação. E eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que somente Jesus, só através daquele que foi morto e ressuscitou, só através dele, eu me livro da ira. Eu creio em Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Por isso eu tenho certeza, eu não estarei mais na terra quando as taças de ira forem derramadas sobre o planeta. Vai se cumprir a tua palavra de Apocalipse 16, mas vai se cumprir a tua palavra que fala do arrebatamento do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Eu não serei alvo da tua ira. Eu vou me juntar a Jesus. Bendito seja o teu nome. Eu vou voltar para a terra quando tudo já estiver restaurado. Eu vou voltar na terra quando Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, já tiver descido do céu e houver uma terra restaurada, onde eu estarei servindo o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livramento que é Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação que o Senhor operou na minha vida. Diga para Deus: meu Deus, me ajuda, a mim e a igreja, a falar ao máximo de pessoas sobre a salvação em Jesus Cristo. Me dá graça e unção para pregar ao máximo de pessoas, em nome de Jesus. Amém. Hein, irmãos? Você lembra que quando a ira ia ser desatada sobre Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, em Sodoma morava o sobrinho de Abraão, Ló. E Deus mandou os anjos avisarem Ló e tirarem Ló e a família dele de lá. Ló tinha 2 filhas, e as filhas eram compromissadas, noivas. Então, Ló quis, além de tirar as filhas e a mulher, ele não pôde levar bens, os bens ficaram lá, mas ele quis levar os genros. Só que o que os genros fizeram de Ló? Não acreditaram. Os genros não acreditaram. Os genros riram e morreram. Ficaram. Os genros ficaram. Não é? Bem, a gente corre o risco de pregar que Jesus Cristo livra da ira e sem Jesus você vai enfrentar. As pessoas rirem, debocharem. É assim. Mas há pessoas que creem. Eu criei, você também creu. Não é mesmo? Então, esse é o nosso papel, com as nossas células, com as nossas redes, com o nosso testemunho do evangelho pessoal, do evangelismo pessoal, das nossas conversas, falar para as pessoas: olha, você pode se livrar, você pode ser perdoado, você pode ser salvo, você também pode se beneficiar de Jesus. Creia nele. Então vamos fazer esse papel. E se alguém rir e debochar, paciência. Não é mesmo? Paciência. Amém, amigo?
Mas não desista de falar para as pessoas. Amém, amigo? Deus te abençoe.